Boa tarde e sejam bem-vindos ao CCN Jornal. Dedicamos esta emissão de forma especial a duas instituições do Concelho que desempenham um papel fundamental para garantir o bem-estar de vários grupos sociais, sobretudo da população idosa. Falo da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra e da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zezer, estruturas vitais no combate às desigualdades e exclusão social, bem como na defesa dos direitos e da dignidade de pessoas mais vulneráveis. Conheça então um pouco da dinâmica, dos serviços prestados e também dos crescentes desafios que estas instituições enfrentam. Começamos com a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra. Com atividade regular há mais de 60 anos, mas criada antes desse período, a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra é uma das instituições mais antigas do concelho. Desde sempre, a instituição tem sido preponderante em várias áreas do setor social, sendo em algumas delas a única resposta ao dispor da comunidade. Atualmente, a Santa Casa conta com cerca de 200 colaboradores em equipas pluridisciplinares, distribuídos numa ampla rede de serviços essenciais. Acompanhamos no dia-a-dia mais de 400 utentes. Eu digo utentes nas respostas tradicionais e depois temos aqueles que nós não os consideramos neste número, nomeadamente, por exemplo, na fisioterapia, em que são utentes que entram regularmente, são clientes que temos no dia-a-dia, mas que oscilam tendo em conta o número de mais ou menos consultas. Depois nas outras áreas, na creche, no jardim de infância, no centro-dia, no apoio domiciliário, nas respostas de ERP, na unidade de cuidados continuados, aí é que abrangemos esse número de utentes no dia-a-dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A dedicação é plena e abrange desde a infância à terceira idade. Para o efeito, a Misericórdia de Pampilhosa da Serra possui diferentes equipamentos distribuídos pelo Concelho, como é o caso do lar e da unidade de cuidados continuados. Neste último, há duas respostas a funcionar em permanência. A resposta da ERP, que é a estrutura residencial para pessoas idosas, e a unidade de cuidados continuados. Temos 32 pessoas na ERP e 35 pessoas na unidade de cuidados continuados. A ERP é uma resposta permanente, ou seja, as pessoas quando entram normalmente ficam até ao final da sua vida. Na unidade de cuidados continuados é uma resposta temporária e tem uma componente muito mais ligada à saúde e à ação social. Aqui nós temos uma unidade de longa duração e manutenção que tem um tempo previsível de internamento de 6 meses. Com o passar dos meses e dos anos, a Santa Casa procurou reinventar-se e dar resposta às necessidades que foram surgindo através do desenvolvimento de atividades integradoras e diversificadas. Houve uma evolução enorme da instituição, não só a nível de projetos desenvolvidos, como respostas criadas, nomeadamente os cuidados continuados, e efetivamente tentamos sempre, ao longo destes anos, temos tentado sempre melhorar e inovar nas respostas que prestamos à população. O encurtar distâncias, a rádio sénior e até o apoio domiciliário são exemplos de projetos e serviços que fazem com que a Santa Casa se estenda para lá das suas instalações, levando companhia, ânimo e atenção a quem mais precisa. Estamos integrados na comunidade, não nos tentamos virar para dentro, tentamos interagir com todos os que fazem parte da comunidade. Orgulhamos conjuntamente com as outras instituições de sermos um agente ativo de combate ao isolamento. Não vale a pena termos ilusões quanto a isso. O Concelho hoje seria muito pior se não houvesse de facto esta marca social que existe no Concelho da Pampilhosa da Serra. Em territórios do interior, como é o caso de Pampilhosa da Serra, os desafios colocados em instituições com estas características revelam-se acrescidos. A Misericórdia, à semelhança de tantas outras instituições espalhadas pelo país, reclama medidas de discriminação positiva. Há uma desregulação tremenda entre aquilo que o Estado dá e aquilo que o Estado exige ao setor social de uma forma transversal, que a Misericórdia da Pampilhosa da Serra não é exceção. Muito pelo contrário, é agudizado, como disse bem, tendo em conta a nossa localização, tendo em conta a nossa natureza. Eu costumo dizer a título de exemplo, porque é um exemplo porque as pessoas percebem a diferença que deveria existir em termos de pagamento e que infelizmente não existe. Nós percorremos, por exemplo, 30 km para levar uma refeição e numa cidade, num quilómetro, percorrem ou servem 30 refeições. E nós recebemos o mesmo que eles, numa qualquer cidade, e nós aqui recebemos. Portanto, é uma injustiça tremenda, deveria haver discriminação positiva para que as instituições
continuem a ter a mesma vitalidade que umas no outro lado têm, porque aqui, como disse bem, o desafio é muito maior. E maior se perspectiva devido ao atual contexto de instabilidade à escala global provocado pela guerra no leste europeu, ainda no rescaldo de uma outra guerra, a da pandemia. Chegámos à pandemia já com todas estas dificuldades. Passámos uma pandemia em condições que vocês foram dando conta extraordinariamente difíceis, num contexto diabólico, diria mesmo. E ultrapassámos-la graças, sobretudo, aos exemplares funcionários e funcionários que temos ao serviço desta casa. E com base também no voluntariado, que nos ajudou nessas alturas difíceis. Mas ultrapassamos tudo isso. E agora os custos de contexto, nomeadamente provocados pela guerra, vêm a agudizar muito mais as nossas dificuldades. Ainda que as dificuldades se façam sentir, permanece a determinação e a vontade de as superar em prol dos que estão ao cuidado da instituição e de quem deles cuida. Se não fosse toda esta cadeia que está ligada à volta da Misericórdia, os funcionários, os órgãos dirigentes, portanto, isto é um puzzle que se vai complementando e que nos vamos, digamos assim, interagindo uns com os outros, dando força uns aos outros para continuarmos a tentar levar por diante aquilo em que acreditamos. E a instituição acredita que, apesar de todas as adversidades, os serviços que presta aliam o valor social à qualidade e ao profissionalismo, estando ao nível do que de melhor se faz no país. Considero que, com a qualidade nos serviços, será efetivamente por onde devemos apostar para conseguir que as pessoas continuem cá ou continuem a procurar a Santa Casa. Para mim, a qualidade nos serviços é realmente, tem que ser a bandeira da Santa Casa. Uma bandeira que se agita ao ritmo da resiliência e da esperança. Uma palavra que tem corrido ao longo destes últimos anos é a resiliência. A resiliência que de facto tem caracterizado todos aqueles que por aqui têm passado, porque só assim é que é possível continuarmos a fazer coisas. Agora, continuamos a ter muita esperança, senão não faria sentido nenhum. É saber que ao estarmos abertos estamos a ser solução para muitas famílias que perante uma determinada fase da vida não conseguem encontrar essa mesma solução. Se conseguirmos fazer isso já valeu a pena. Já valeu a pena ter passado por cá, já valeu a pena efetivamente ter proporcionado a muitos deles dar a dignidade que eles noutra situação não teriam. Seja através do contributo para o crescimento ou no suporte em fases mais adiantadas da vida, potenciar o sorriso de pequenos e graúdos continuará a ser a missão da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra. Missão idêntica tem também a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zezer, com um percurso que começou a ser desenhado em 1970, cerca de uma década antes da sua constituição formal. Nos dias de hoje, é inquestionável a sua relevância ao nível do desenvolvimento social e cultural de crianças, jovens, famílias e idosos de Dornelas do Zezer, assim como de toda a região envolvente. Corria o ano de 1970, quando um grupo de dornelenses reuniu esforços para implementar um conjunto de serviços de que a comunidade precisava. Cerca de uma década mais tarde, devido à exigência da legislação em vigor, nascia a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zezer. Muito mudou desde então, mas há algo que permanece intocável: a relevância social e comunitária desta nobre associação. O percurso ao longo destes anos, acho que foi um percurso de sucesso em relação a uma aldeia pequena como a nossa, no interior. Criar uma instituição que hoje tem 7 valências. Temos as duas ERPs, temos uma creche pré-escolar, centro de dia, apoio domiciliário, um centro de acolhimento temporário. E temos um CATEL, que é um centro de apoio a atividades escolares de fora de aulas. Dentro ou fora das várias instalações da associação, perto de uma centena de colaboradores prestam o seu contributo no sentido de dar a melhor resposta aos anseios da população abrangida. O empenho na criação de novos projetos e parcerias surgiu para que quem está mais longe não fique esquecido. Estamos envolvidos em mais projetos inovadores, como é o caso do Sem Idade, do CLDS. No caso do Sem Idade, penso que é um projeto inovador no que diz respeito ao combate
ao isolamento dos mais idosos que se encontram, nós sabemos que o concelho é muito disperso, há aldeias que têm poucos habitantes e se não forem a passar os técnicos do projeto, mais ninguém lá passa também para ver como estão e para ajudar as pessoas também a passarem o tempo e sentirem-se um bocadinho mais acompanhadas. Assim como no CLS também traz atividades para fazer com os mais idosos e também tem o eixo da população desempregada, também para tentar que criem algumas competências, tentar integrá-las no mercado de trabalho, porque um grande desafio também da instituição tem a ver com a questão dos recursos humanos, que é cada vez mais difícil conseguirmos recrutar pessoas para trabalhar. Temos seis técnicos nesses 2 projetos e temos 84 colaboradores nossos colaboradores da instituição. Instituição que conta com vários acordos de cooperação nas diferentes valências, sendo que em praticamente todas atinge o limite máximo estipulado, exceção feita à creche e ao pré-escolar. O foco de intervenção inclui as mais diversas faixas etárias, desde as crianças até aos jovens há mais tempo, que frequentam o centro de dia e a estrutura residencial para idosos. Ali perto, na Casa de Acolhimento Residencial, mora também um projeto feito de sonhos, amor e esperança. Esperança essa que também persiste em todos os que contribuem para a vitalidade da instituição, numa altura em que as dificuldades se acentuam. Olha, eu acho que nós temos feito uma gestão muito rigorosa dos parques recursos que temos. Claro que isto começa a ficar muito complicado. E eu tenho quase a certeza absoluta, por exemplo, com esta inflação, com todas estas dificuldades. E a gente sabe que é necessário que as pessoas ganhem mais salários, mas um aumento de 50, 60 mil euros em salários todos os anos é muito complicado. Se reparar, nós, por exemplo, com a creche e com as crianças, nós deixamos ir buscar pessoas ao Orvalho. As nossas carrinhas chegam a andar 11.500 km por mês para conseguir aguentar todas estas valências. Apesar do cenário aparentemente menos favorável, a Associação não duvida de que, à semelhança do que tem feito, será capaz de contornar os obstáculos, mantendo a elevada qualidade dos serviços prestados. O facto de estarmos no interior do país não ficamos em nada atrás daquilo que outros fazem no litoral ou perto das grandes cidades. Penso que a nossa instituição e as instituições do concelho prestam um excelente serviço aos utentes e nós pretendemos que seja através destas boas práticas também que sejamos conhecidos. Mas, essencialmente, tem que haver um certo rigor na gestão. Acho que é uma instituição para continuar e para continuar e por muitos longos anos, espero eu. Digamos que a instituição está bem, recomenda-se. Por enquanto, acho que vai continuar sempre assim, penso eu. Com dificuldades, é evidente, como toda a gente sabe, cada vez não se sabe amanhã como é que vai ser, quer dizer, isto... Apesar da incerteza do amanhã, permanece a segurança de que a comunidade dornelense e da região circundante continuará a ter o olhar atento, dedicado e afetuoso da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zézere. Quanto a esta semana é tudo, obrigado por estar desse lado. Deixo-lhe as imagens de alguns dos pontos do concelho debaixo de um fascinante manto branco depois da queda de neve que ocorreu na madrugada de 18 de janeiro. Fique bem e até para a semana aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso concelho, sempre consigo.
Obrigado.